É uma provocação para você que é da manutenção. A gente sabe, né, não é de hoje, isso não é só da manutenção, isso é de muitas áreas, que muitas dessas áreas de apoio, muitas vezes o profissional costuma ser o cara difícil. Né? Não, tá, eu vou pôr aqui no meu programa, daqui, não, em 3 semanas eu te entrego. Né? Tem esse tipo de supervalorização. Não, isso não é assim, não é da noite para o dia, isso é difícil e tal. Pensando no TPM, pensando na cultura Lean, pensando nesse envolvimento todo que a gente comentou, agora eu peço, vamos voltar a esse perfil profissional. Como é que tem que ser trabalhado isso na cabeça? Se a gente falou na cabeça do sujeito da produção, né, que a gente tem que trabalhar a cabeça dele, que ele tem que ter essa conscientização, que ele não tem que fazer tudo, que isso é bom para ele, tem que manter a máquina limpa, tem que cuidar da manutenção de primeiro nível, cuidar do óleo, cuidar de barramento, cuidar de engrenagens. Agora vamos para o outro lado. E o profissional lá da manutenção. Qual é o perfil dele? Ele não se sente agredido porque, opa, peraí, o cara está fazendo parte do meu serviço? Opa, peraí, agora eu vou ser chamado só para o osso, o filé mignon agora ficou na mão dos caras? Como é que funciona isso? Vamos discutir um pouquinho isso agora, você como sendo da manutenção. Wanderson, eu acho que isso aí acontece em outro país, cara. Aqui no Brasil... Não, com certeza, existe isso. Mas, como é que eu posso te dizer assim? Aí eu acredito que envolve um pouco a questão da gestão, né? Então, assim, o gestor tem que ser mais preparado ainda, tem que ser extremamente resiliente também a isso. Ele vai ter que identificar que isso possa estar acontecendo e também tem que existir mecanismos dentro da empresa em que digamos assim, você não pode criar estrelismo, assim. Quando você trabalha, por exemplo, com manutenção, focado só em manutenção corretiva, por exemplo, sempre tem um técnico que tem um pouco mais de conhecimento, mais experiência, e ele já conhece qual é o modo de falha, ele muitas vezes vai direto no problema. Então, esse cara resolve em 10 minutos. Aí o pessoal bate palma, o cara é muito bom. Esse modelo, se você implementar um sistema tipo TPM, por exemplo, ele não pode existir. Então, o processo tem que permitir que todos consigam... Você vai ter pessoas mais destacadas, isso é fato, porque né, não tem como você ter todos iguais, mas o processo, por exemplo, de documentação, lições aprendidas, isso aí faz parte da cultura do TPM. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tinha muito forte em uma das empresas que eu trabalhei é procedimento. Então, você sabe fazer o zeramento dessa máquina, então faz um procedimento de como que você faz esse zeramento. Aí, assim, o profissional vai se sentir ameaçado. Não, porque aí entra a questão da gestão, né? A questão do feedback é muito importante, é uma ferramenta bastante importante que muitas vezes não é muito bem utilizada. Ela que vai direcionar a pessoa a isso. E ele tem que perceber, o gestor tem que perceber que aquela pessoa é um pouco mais difícil e pegar os talentos dela e aproveitar de alguma maneira. Um exemplo, eu já tive na equipe, por exemplo, uma pessoa que era extremamente difícil de trabalhar em equipe, mas individualmente ela era muito boa. Eu direcionei ela para trabalhar com manutenção preventiva, onde você pode trabalhar de maneira mais individualizada. Você não tem tanto contato, por exemplo, com o cliente, vamos dizer assim. É só na entrega. Então, assim, é a maneira como o gestor vai conseguir lidar com isso. Então, eu acho que tem que trabalhar essa parte e tem que trabalhar a estrutura. Documentação, procedimento, fez alteração na máquina, isso aí deve ser registrado, porque se vier uma outra pessoa interpretar um esquemático, ele consegue entender como é que está. Muitas vezes isso passa batido, mas é extremamente importante, porque se você aumenta a capacidade de produção, a empresa está indo bem, implementou Lean Six Sigma, pegou novos projetos, cara, você vai precisar contratar novas pessoas.
Você vai ter que ter mais pessoas para poder atender essa nova demanda, essa nova estrutura. E se o processo está todo ele modificado e a documentação não está, como é que essa pessoa vai fazer? Ela vai demorar muito mais tempo para conseguir, ela vai ter que passar por tudo que os outros que já estão atentos ali. Então assim, entra no coach, a gente tem uma ferramenta para analisar, por exemplo, o nível de insatisfação dessa pessoa. Você consegue determinar, por exemplo, através dessa ferramenta, se o nível de insatisfação é recuperável ou não. Sim. Então, tem casos em que o nível de satisfação não é recuperável mais. Então, realmente, essa pessoa não consegue se adaptar e muitas vezes ela mesma pede para sair. Mas não é o intuito do TPM. O intuito do TPM é melhorar a qualidade da manutenção. Então, você vai ter esse manutentor que antes era o herói ali, ele pode trabalhar numa parte de planejamento com o conhecimento que ele tem para evitar que aquilo quebre, por exemplo. Sim. Então, ele é nesse ponto que eu penso, assim.